E eu quero continuar falando um pouco sobre o evangelho corporativo, amém? Amém. Fala comigo assim, o evangelho corporativo. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 18 ao 23. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim as escrituras: qual é, pois, a minha recompensa? O apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Amém? Pode fechar ou desligar aí a sua Bíblia e me dar de presente toda a sua atenção. Queridos, como é bom nós servirmos ao Senhor, né? Quantos anos servir ao Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender no processo, quando nós começamos a caminhar com Cristo, é que o principal objetivo, o primeiro objetivo de Deus em nossas vidas é nos salvar. Amém? É que nós sejamos salvos, é que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós tenhamos acesso à salvação, possamos nos entregar para Ele. Mas quando nós paramos esse processo, cara, nós interrompemos o fluxo normal do crescimento da vida espiritual. Amém? Porque o segundo estágio do processo da vida com Deus é nós sairmos de uma posição de apenas salvos e passar para a próxima etapa, que é alguém que se torna salvador de almas. Amém? Salvador de vidas. É como se você pudesse imaginar, tente imaginar um mar ou um lugar, um rio cheio de pessoas que estão se afogando. E uma dessas pessoas, Felipe, consegue subir num bote, num barco e consegue se salvar. Cara, eu creio que a partir de agora, a próxima etapa, cara, que as pessoas vão começar a esperar dessa pessoa que se salvou, é que ela também passe a salvar outras pessoas. Amém? E quando nós não entendemos isso, cara, nós deixamos de viver o evangelho de verdade. Quando nós começamos a viver uma vida de egoísmo e só achamos que nossa família salva, nossa vida salva, nossos bens materiais estão bons para nós, e deixamos de olhar para o evangelho corporativo, deixamos de olhar para o corpo, para aquilo que Deus ainda vai fazer através de nós, nós paramos de crescer e de amadurecer. Amém? Amém? Amém. E eu quero falar alguns pontos bem rápido aqui para nós hoje, para que nós possamos entender a palavra. E eu coloquei aqui que o critério para que nós venhamos a nos tornar participantes do evangelho, a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou em 1 Coríntios capítulo 9, que ele fala, cara, que eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de alguém que não entendia de lei para ganhar aqueles que não entendiam de lei. Eu me fiz de alguém que entendia de lei para ganhar aqueles que entendiam de lei. Ou seja, eu me fiz alguém que na verdade eu não era para ganhar aquelas pessoas que eu precisava ganhar, para que eu me fizesse participante do evangelho de Cristo. Amém? Cara, e muitas vezes em nossa caminhada cristã nós vamos passar por situações assim, né, Felipe? Onde nós vamos ter que nos tornar participantes daquele grupo de pessoas, daquelas pessoas, para que nós possamos alcançá-las. Então, o critério para que nós venhamos a nos tornar participantes do evangelho é nos tornar pessoas corporativas. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, você precisa ser corporativo. Alguém aqui tem celular corporativo da empresa? Levanta a sua mão. Sabe que a partir do momento que você recebe um celular corporativo da sua empresa,
Significa dia que não tem horário do dia, você tem que atender aquele. É ruim por causa disso, né? Quando nós não tínhamos celular corporativo, a gente olhava as pessoas que tinham celular corporativo, celular da empresa, e falava, nossa, cara, como eu queria ter um celular da empresa. E depois que você conquista aquele celular da empresa, cara, se alguém te ligar meia-noite, você tem que atender, 3 horas da madrugada você tem que atender. Porque agora você está interessado naquilo que é corporativo. Amém? Os funcionários normais, eles não têm acesso ao celular corporativo, por isso um chefe não vai ligar para ele de madrugada. Por isso alguém que tem um cargo superior na empresa não vai ligar para ele de madrugada, porque ele não faz parte do corporativo da empresa. Amém? Amém. E então vai ficar muito difícil, cara, você e eu participarmos do Evangelho de verdade, se nós estivermos interessados apenas em nossas vidas pessoais, apenas no nosso eu, apenas em olhar para o nosso umbigo e esquecermos aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amém? E os discípulos, cara, quantos amam aqui os discípulos de Jesus? Cara, os discípulos, eles tiveram, Susan, que abandonar as suas vidas pessoais para que eles pudessem fazer parte do Evangelho de Cristo. Então, quando Jesus começou o seu ministério, ele começou a chamar os discípulos, escolher os discípulos, e uma das coisas mais impressionantes que Jesus falava, ele apenas chamava pelo nome e falava assim, Felipe, vem e me segue. Jesus não queria saber se o Felipe estava construindo uma casa. Jesus não queria saber se o Felipe estava trabalhando para conquistar um carro. Jesus não queria saber se o Felipe estava preocupado com seus afazeres. A palavra de Deus diz que apenas Jesus chamava e aquelas pessoas abandonavam tudo o que eles estavam fazendo para seguir o Mestre. Amém? E lá em Lucas, eu quero que você abra lá em Lucas 29, Evangelho de Lucas 9, versículo 23 ao 25. Diz assim a palavra: e dizia a todos. A quem Jesus dizia? A todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Amém? Cara, que palavra de Jesus. Jesus, enquanto estava ensinando, ele falava, cara, se alguém quiser salvar a sua vida, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Amém? E, queridos, eu creio que nós precisamos nos interessar por aquilo que Cristo nos interessa. Sabe qual que é o grande problema das pessoas hoje em nosso dia a dia, nossa globalização? Qual que é o grande problema do mundo no ano de 2019? É que as pessoas trabalham cada uma por si, buscando seus próprios interesses. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas. E a palavra dessa noite ela vai estar baseada nesse texto. Jonas capítulo 1. E eu quero trazer alguns pontos aqui nessa noite para nós podermos entender, amém? Quem achou? Quem achou? Queridos, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto. Você já deve ter lido algumas vezes esse texto. Mas eu quero trazer algo nessa noite que eu descobri aqui nessa passagem, totalmente diferente daquilo que eu já tinha como revelação. Amém? No versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu depressa do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se.
Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? O que você come? Já viu aquele programa? De onde vem? O que come? Né? Globo Repórter. Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque esse já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que ele está violento e a tempestade caiu sobre vocês. Amém? Quantos aqui já conheciam essa passagem? Já conhecem a passagem? Essa passagem é incrível, cara. Conta a história de um profeta, de um homem de Deus, ao qual Deus deu uma palavra: eu quero que você vá para uma cidade chamada Nínive. E você vai lá nessa cidade e você vai pregar o evangelho, você vai pregar a palavra, eu tenho uma palavra para aquele povo. O problema, gente, é que a palavra de Deus e a história nos mostra que Nínive era uma cidade terrível. Eu já preguei para vocês sobre isso, amém? Sim. Nínive, cara, é uma cidade, quando você começa a ler lá no livro de Naum, alguém já leu Naum? Não, gente, ninguém leu Naum ainda. Não chega em casa com lição de casa, você leia Naum capítulo 3, que você vai ver a história da cidade de Nínive, como era Nínive, cara. Mas, cara, Nínive era uma das maiores cidades do mundo antigo, a capital do domínio assírio, uma cidade pagã, no centro do crime e da violência. Pense em você, cara, uma cidade terrível. Lembra como era o SIC há 10, 15 anos atrás? Era Nínive, cara, piorada. Amém? Era uma cidade cheia de mentiras, maldades, violência, assassinatos, roubos, mentiras, adultério, feitiçaria. O povo era conhecido como ladrões, invadiam e despojavam outras regiões. Os ninivitas eram conhecidos como povo sanguinário, cortavam pés e mãos, orelhas e narizes e vazavam os olhos dos cativos. Faziam pirâmides com a cabeça dos prisioneiros. Olha como que eles eram bem legais. E daí Deus, cara, Felipe, tão bom, chama agora o profeta Jonas e fala: profeta, eu quero que você vá na cidade de Nínive, eu quero que você pregue para os ninivitas, porque eu quero que você pregue para os ninivitas. E a Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem, pegou um navio e foi para uma terra totalmente diferente da terra que Deus queria que ele fosse. A Bíblia diz que ele foi para Tarsis, um lugar de maravilhas. Não é assim, cara, que sempre acontece conosco. Quando Deus dá uma palavra para nós vemos que aquilo pode ser perigoso. Nós temos sempre a tendência de fazer: não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que é melhor do jeito que eu vou fazer. Só que o que acontece, cara, é que no caminho, amém, no trajeto, no navio onde ele estava indo para Tarso, a Bíblia diz que começou a acontecer uma grande tempestade. Cara, a ponto dos marinheiros ficarem indignados e ficarem preocupados e começar a orar aos seus deuses e perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles tiraram sortes entre eles, porque eles devem ter pensado: cara, é isso aqui que está acontecendo, é culpa de alguém aqui dentro. E eles tiraram suas sortes, e a Bíblia diz que a sorte caiu em quem? Jonas. Dito e feito. Sabe quando você acerta a mosca? Chamaram Jonas, e Jonas, olha como que Jonas estava preocupado, cara. Jonas estava no porão dormindo. Nem aí, cara. Estava totalmente desligado daquilo que Deus estava fazendo. Estava no porão dormindo, debaixo das cobertas. Chamaram Jonas e falaram: cara, o negócio está pegando lá em cima, você está aqui de boa.
E Jonas começa a conversar com eles. Aqueles homens descobrem, cara, que Jonas estava indo contra a vontade de Deus. Descobre que Jonas havia recebido uma palavra para pregar para essa cidade. Ele não foi. E aqueles homens olham para Jonas e falam: cara, então o que nós precisamos fazer para que essa tempestade pare, acalme? E Jonas, na sua sinceridade, falou: cara, é necessário que vocês me joguem no mar. E tá tudo resolvido, né? Tipo, me tira do time que o time vai bem. E a Bíblia diz que jogaram Jonas no mar. E eu acho que todos aqui conhecem a história desse homem. A Bíblia diz que esse homem foi engolido por um grande peixe. No final do capítulo 1, você vai ver que ele foi engolido por um grande peixe. No capítulo 2, você vai ver que no capítulo 2, Jonas começa uma oração de arrependimento, cara, porque ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Ele falou: cara, agora é meu fim, cara. Se eu não me arrepender agora, eu vou morrer antes daqueles caras lá de Nínive. E ele começa a orar, começa a clamar ao Senhor, se arrepende e fala: não, eu vou fazer a tua vontade. No final do capítulo 2, Deus então ordena que o grande peixe vomite, amém, este homem em terra firme. Possivelmente, eu creio que numa praia, não sei. No capítulo 3, cara, Jonas então, agora eu fui salvo, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai complicar para um lado. Vai lá na cidade de Nínive. Interessante, quando você começa a ler o capítulo 3 do livro de Jonas, a Bíblia fala assim que para percorrer toda aquela cidade levariam 3 dias. A Bíblia diz que Jonas pregou em um, cara. Será que ele foi correndo, mano? De medo, saiu pregando. E ele pregou em um dia só. Ele conseguiu percorrer em um dia, cara. O que a história fala que o certo era percorrer por 3 dias. Cara, e o incrível é que no final do capítulo 3, aquele povo, Ângela, se converte, cara. O povo se arrepende, o povo, as autoridades falam e conclamam um jejum para aquele povo, para que eles venham a se vestir de saco de pano, cara. Eles fazem um jejum, eles se convertem, se arrependem dos seus maus caminhos. E a Bíblia diz que o Senhor, cara, se arrependeu do propósito de destruir aquele povo. Deus voltou atrás, falou: cara, esses caras ouviram a palavra e eles se converteram. Amém? Até aqui tudo amém, sim? Tudo top, cara. Eu sempre li esse texto até aqui. Até que essa semana eu li até o capítulo 4. E Deus me trouxe algumas coisas muito interessantes, sabe por quê? Porque quando você lê, eu quero que você abra sua Bíblia lá no capítulo 4 de Jonas. E você vai ver o que eu estou falando agora. Quantos não ficariam felizes por pregar para o SIC lá e SIC se arrepender? Amém? Se converter. Diga amém. Amém. Cara, imagina você pregar a palavra de Deus para alguém que está precisando. Para alguém que, sei lá, está nas drogas, está com seu casamento destruído, está com a sua vida financeira destruída. Você prega a palavra para ele, Israel. E essa pessoa se converte, essa pessoa é transformada. Quantos aqui ficariam felizes? Amém? Amém. Só que o capítulo 4, cara, traz para nós o nível de imaturidade que Jonas tinha. Amém? Vamos ler lá no capítulo 4? Quem achou? Diga amém. Amém. Diz assim, ó: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Alguém já tinha lido esse texto, cara? Esse texto traz para nós um nível de imaturidade daquele homem. O homem que primeiro fugiu de Deus, o homem que foi parar no ventre de um grande peixe, depois se arrependeu, foi lá, pregou. Deus fez um milagre, cara, de transformar aquela geração. O problema é que, na verdade, sabe por que aquele homem fugiu? Não foi porque ele tinha medo. Aquele homem não fugiu porque ele tinha medo de morrer. Aquele homem fugiu porque ele sabia que, na verdade, aquele povo seria transformado. E Deus se arrependeria e teria misericórdia daquele povo. E ele teria que ver aquele povo sobreviver. Ele teria que ver aquele povo sendo abençoado por Deus. E no capítulo 4 ele revela. As escrituras revelam que ele ficou profundamente indignado, cara. Descontente. E eu quero trazer alguns ensinamentos aqui para nós. Alguns pontos para que nós venhamos analisar. Primeiro, cara, sempre que alguém trabalha apenas para benefícios próprios,
acaba colocando a sua geração em risco. Amém? Fala comigo assim, sempre que uma pessoa trabalha para os benefícios próprios, coloca a sua geração em risco. Quando um pai, cara, trabalha para os seus benefícios próprios, ele coloca toda a sua casa em risco. Sim ou não? Quando uma mãe trabalha apenas para os seus benefícios próprios, e ela coloca toda a sua casa em risco. Quando um crente, cara, quando um filho de Deus trabalha apenas para os seus benefícios próprios, ele coloca toda a sua geração, todas aquelas pessoas que estão à sua volta em risco. Foi isso que Jonas fez. Sabe o que Jonas fez, Henrique? Pelo seu egoísmo, pelos seus objetivos próprios, ele foi para a terra que ele queria. E ele colocou muitas e várias pessoas em risco. E Jonas não apenas foi para o lado contrário ao de Deus, como colocou dezenas de pessoas que estavam naquele barco, cara, em perigo. O barco afundaria se não tivessem tirado Jonas daquele lugar. E às vezes, cara, nem... Esses dias eu vi uma frase no Facebook. Quantos tem Facebook? Eu não sei se você já viu essa frase, cara, mas quando eu estava escrevendo essa palavra, me veio essa frase muito engraçada, assim. Que acho que você já viu no Face aquele post que diz assim, ó: talvez nem seja o teu dia de morrer, mas se for o dia do piloto do avião morrer, lascou. Mais ou menos assim. É ou não é? Cara, se o piloto, cara, do avião estiver indo contra a vontade de Deus, naquele dia, cara, ele vai colocar uma geração, uma galera. Isso. Amém? Cara, e quando nós olhamos para a história de Jonas, cara, é a mesma coisa. Porque Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma missão para ele. Só que ele foi fazer totalmente contrário àquilo que Deus tinha. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já andou com pessoas que parece que quando ele chega, cara, o azar chega junto com ele? Parece que quando tá dando tudo certo para você, quando a pessoa chega na sua vida, cara, parece que você se enfia em dívida, você compra o que não pode, teu relacionamento já não dá certo, as coisas parece que não continuam acontecendo. Amém? E isso provavelmente acontece porque alguém está fora da vontade de Deus. E Jonas fugiu porque trabalhava para si e não para Deus. Esses dias eu falei algo, cara, que quando é que um governo, amém? Quando que um governo ele entra em corrupção? Vocês lembram? Quando? Quando ele começa a trabalhar para os seus benefícios. Sempre, cara, que um governo, sempre que alguém que tem uma liderança, que tem um governo sobre a sua vida, começa a trabalhar para os seus benefícios próprios, ele então começa a se corromper. E Jonas, cara, eu vejo Jonas como um filho pródigo. Na semana passada eu falei do filho pródigo, lembra? Porque Jonas, cara, o que significa o filho pródigo? Significa alguém que não valoriza os negócios do pai. O maior problema do filho pródigo, cara, é que ele não valorizava o que ele tinha dentro de casa. E a vida de Jonas é muito parecida porque ele não valorizava, cara, o propósito, o negócio que o pai tinha para fazer através da vida dele. Amém? Outra coisa que eu quero falar aqui nessa noite é que o evangelho ele não pode ser monopolizado. Fala comigo, o evangelho não pode ser monopolizado. Alguém sabe o que a palavra significa a palavra monopólio? Eu estudava na faculdade esse ano, eu estudei uma das matérias que falava sobre monopólio. Monopólio é quando somente você tem direito, somente você constrói uma peça. Aquilo você se torna monopólio daquele produto. É somente quando você tem, cara, algo, você é um monopólio. E o evangelho, cara, ele não pode ser monopolizado em nossas vidas, amém? Porque Deus ele não quer o evangelho, que o evangelho ele termine em nós. Ele quer que você seja um participante daquilo que ele está fazendo na sua vida. Logo, ele quer que através de você seja multiplicado esse evangelho. Por que Deus te salvou, cara? Por que Deus te atraiu? Por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para que esse evangelho, Felipe, não pare em você. Esses dias eu ouvi uma ministração do Marcos Brunelli, ele falava assim, cara, o evangelho não começou em nós e não vai terminar em nós.
Nós apenas somos, amém, um elo da corrente, daquilo que Deus está construindo desde, cara, de que Ele começou o mundo. Desde que Ele começou com Adão e Eva. Nós fazemos parte do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Amém? Só que quando nós pensamos que o Evangelho, cara, ele é monopolizado por nós. Não, Deus, Ele me salvou para que eu seja o melhor crente da vida, cara, do mundo. Deus me salvou para que eu tenha muito dinheiro, para que eu seja muito próspero, para que eu esteja um casamento abençoado apenas. Não, cara. Eu creio que Deus, Ele nos salvou. Eu creio que Deus, Ele está fazendo coisas em nós, para que nós também passemos para o próximo estágio, que é pessoas que também vão salvar outras pessoas. Outra coisa que eu quero falar nessa noite, cara. O peixe, o grande peixe foi o destino de Jonas por não entender o evangelho corporativo. E o peixe, cara, o grande peixe, representa a situação de Jonas antes de entrar no peixe. Nossa, pastor, agora você me confundiu tudo. Quando Jonas entrou naquele peixe, eu creio que Deus estava querendo mostrar para Jonas como ele estava quando ele ainda não estava no peixe. E quando Jonas estava no peixe, Susan, não tinha outras pessoas para Jonas olhar. Quando ele estava dentro do ventre daquele peixe, ele não tinha com quem conversar. Ele não tinha com quem chorar. Ele não tinha com quem fazer nada. Eu creio que Deus estava mostrando para Jonas, o estágio que você está vivendo dentro do peixe era o mesmo estágio que você estava fora do peixe. Porque dentro do peixe você só consegue olhar para si mesmo. Assim como antes de entrar no peixe você só conseguia olhar para si mesmo. Amém? Cara, e Deus, Ele está querendo dizer, cara, assim como você só consegue olhar para si mesmo dentro desse peixe, cara, assim era quando Jonas estava fora. E eu creio que Deus, Ele vai nos colocar dentro de alguns peixes até que nós consigamos enxergar como egoístas nós somos. Amém? Eu quero profetizar aqui nessa noite, amém? Levante a sua mão. Deus vai te colocar em alguns peixes, dentro de alguns grandes peixes, até que você reconheça que você é egoísta e que você aprenda, amém? Que antes de você entrar nesse peixe, você já estava dentro do peixe. Foi isso que aconteceu com Jonas. Foi isso que aconteceu com esse profeta. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, cara. Adão e Eva, cara, perderam o paraíso, perderam a presença de Deus por um egoísmo pessoal, por um objeto pessoal, por um sonho pessoal. Cara, e muitas pessoas hoje na igreja, muitas pessoas hoje no mundo estão perdendo o propósito de Deus, porque estão trabalhando apenas por um evangelho pessoal, por uma conquista pessoal. Amém? A maioria das atitudes egoístas, cara, geram consequências ruins. A maioria das coisas que você faz, que é para você mesmo, talvez gere consequências ruins. E o terceiro ponto que eu quero falar é que a conversão dos ninivitas é o resultado do evangelho pregado. Amém? Fala comigo assim: os ninivitas convertidos é o resultado da minha vida. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós vivemos o evangelho de verdade, as pessoas são transformadas. Agora que Jonas estava salvo, ele podia pregar. E sabe por que muitas pessoas ainda não estão pregando? Porque elas ainda estão presas em algum grande peixe. Por que as pessoas param de pregar? Por que as pessoas param de chegar para o seu trabalho e quando um colega de trabalho está contando a sua vida, minha vida está toda destruída, meu casamento está arruinado, os meus filhos estão perdidos, ou ao contrário, os meus pais não querem nada. Quando nós ainda estamos presos dentro de um grande peixe, nós não temos a capacidade de entregar para as pessoas. Nós não temos a capacidade de falar, cara, eu já estive preso dentro desse peixe aí, mas eu fui salvo, eu me arrependi e saiba que existe um Deus grande, maravilhoso, que pode transformar a sua vida.
Amém? Quando ainda nós estamos dentro desse peixe, nós não temos a capacidade, nós não temos a humildade, nós não temos a coragem, cara, de pregar o Evangelho. E agora Jonas, ele estava solto, ele estava livre para poder pregar. Eu coloquei aqui que o grande peixe, ele representa os interesses pessoais. O grande peixe é o destino de quem abandonou os negócios do Pai. Amém? Precisamos entender que quem faz a obra de arrependimento é o Espírito Santo. Não podemos confiar em nossa força de convencimento. Somente Cristo pode transformar as pessoas. Amém? Somente Cristo pode transformar. Porque quem sabe, cara, nós olhamos para as situações, nós olhamos para os projetos de Deus e pensamos, né? Como Jonas, cara, vai ser impossível pregar para esse povo. Vai ser impossível fazer isso. Vai ser impossível fazer aquilo. Vai ser impossível, cara, que o meu ministério seja um ministério de sucesso. Vai ser impossível, cara, que a minha vida financeira seja restaurada. Mas sempre que nós olharmos com este olhar, amém? Entendendo, cara, não entendendo que quem faz a obra é Deus, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Se Jonas tivesse pregado na força do seu braço, nem o ninivita iria se converter. Se Jonas tivesse executado a vontade de Deus na força do seu braço, possivelmente ele ia morrer naquele lugar. Amém? Mas, cara, graças a Deus porque aquela geração foi salva. Amém? Amém. Precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. E o quarto ponto que eu quero falar para nós encerrarmos é que precisamos sair da posição de vingança e entrar na posição de reconciliação. Eu vou repetir. Precisamos sair da posição de vingança e entrarmos na posição de reconciliação. Sabe o que o capítulo 4 de Jonas nos mostra? Que o que Jonas queria para aquela geração não era que ela se convertesse. Era que Deus fizesse vingança. Era que Deus fizesse justiça. Era que Deus condenasse aquele povo, que Deus não perdoasse aquele povo, que aquele povo perecesse, que aquele povo morresse. Esse era o objetivo de Jonas. Por isso que quando nós lemos ali, a Bíblia diz que Jonas ficou totalmente enraivecido, cara, totalmente indignado. E ele queria que Deus fizesse vingança contra os ninivitas, mas Deus os trouxe para a reconciliação. Amém? Cara, muitas das vezes, cara, quando eu olho para a igreja de hoje, quando eu olho para alguns crentes, cara, principalmente no Facebook, parece, cara, que as pessoas não querem mais que as outras pessoas sejam alcançadas, sejam reconciliadas. Parece que a todo momento nós estamos clamando para que Deus faça justiça. Estamos orando para que todo momento Deus faça vingança contra aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, contra aquelas pessoas que ainda não se converteram a Jesus. Mas esse não é o papel da igreja, queridos. Esse não é o papel da igreja de Cristo. O papel da igreja de Cristo é amar as pessoas. O papel da igreja de Cristo é orar para que a reconciliação exista, para que elas se arrependam dos seus maus caminhos, para que elas se convertam. E Jonas, essa história nos traz esses ensinamentos, e essa atitude de Jonas só demonstra o quão ele era imaturo. Eu sempre preguei sobre Jonas, cara, como eu falei, cara. Eu sempre terminava falando bem de Jonas. Cara, Jonas foi um homem sensacional. Pregou, foi uma geração terrível. Só que nós nunca tínhamos percebido o quão imaturo Jonas é. Sabe, queridos, vir para a igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, postar uma frase no Facebook de impacto, dizer para as pessoas: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel, não significa pregar para as pessoas, cara. Simplesmente por pregar também não significa. Nós precisamos orar. Deus está falando, queridos, sabe? Nós precisamos orar para que esse espírito de reconciliação alcance as pessoas, alcance as outras vidas. E Deus, ele sempre vai ter mais trabalho com os imaturos, e os imaturos precisam passar pelas provas mais difíceis até que entendam e aceitem o chamado de Deus em sua vida.
Uau, cara. Quem é maduro aqui, diga amém. Quem é maduro aqui, diga amém. Se você é imaturo, essa frase vai para você. Deus sempre vai ter mais trabalho com os imaturos. Quem é pai aqui? Você sempre vai ter mais trabalho com o teu filho quando ele é imaturo. Porque o imaturo, ele não tem responsabilidade. Esses dias eu falei, sabe como que a criança faz? Ela entra por essa sala, ela acende a luz, ela vai naquela outra, ela acende a luz, ela vai por todos os lugares da casa, ela deixa... Da onde ela sai, ela deixa as lâmpadas acesas, sim ou não? Sim. Porque a criança não tem responsabilidade de pagar a conta. A criança não está preocupada, né? Se a conta vai vir R$60, 120, 200, 300 ou R$1.000. A criança tem quantos anos? Tem uma em casa que entra no chuveiro. Olha, Deus está falando. Tem uma em casa que entra no chuveiro, passa uma hora no chuveiro. Vamos orar por esse cara, gente. Vamos orar por ele. 17 quilos de fermento. Vocês entendem o que eu falo? Porque ela ainda é uma criança, ou é uma pessoa imatura. E com os imaturos nós sempre temos mais trabalho. Por isso que Deus ele ama trabalhar com pessoas que são maduras. Deus ele ama trabalhar com pessoas que entendem rápido aquilo que Ele está querendo fazer. Amém. Amém? Deus ele ama, cara, trabalhar com pessoas que são inteligentes. Fala, meu, cara, como o Jonas, cara, depois que estava lá no ventre daquele peixe, cara, ele foi querer ir lá pregar. Quando nós somos inteligentes, quando nós somos rápidos, quando nós captamos aquilo que Deus quer, cara, nós não esperamos ir para o ventre de um grande peixe para executar a vontade de Deus. Amém? Amém? Amém. Eu quero concluir essa palavra dizendo que, fazendo uma pergunta para você nessa noite. O pastor tem que responder? Não precisa. Mas, queridos, até quando você vai continuar passando pelo ventre de peixes grandes da sua vida para entender o que Deus quer fazer em você e através de você? Se você pudesse agora responder, cara, responda, cara, para você mesmo. Falando assim, Deus, cara, quanto eu vou ter que quebrar a cara? Quantas coisas eu vou ter que perder para que eu entenda a vontade de Deus na minha vida? Sabe o que Deus deve ter pensado depois de toda essa história de Jonas? Acho que Deus olhou assim, Raquel, falou assim, cara, foi mais difícil, cara, transformar o coração de Jonas do que transformar o coração daquela geração. Porque Jonas pregou em um dia, e aquela geração toda se converteu. Só que depois Deus ainda teve que continuar tratando a vida de Jonas. Não é assim que acontece às vezes, cara? E aí eu lembro de novo da história do irmão do filho pródigo. Lembra do irmão do filho pródigo? Que era tão imaturo, cara, que quando chega o seu irmão, cara, quando volta o seu irmão, em vez de ele se alegrar, cara, pela reconciliação, ele fica bicudo, emburrado. Nossa, lá, agora o pai só olha pra ele. Queridinho agora da família. Amém? E eu profetizo que a cidade de Curitiba ela está clamando por salvação. Sua família está clamando por salvação. Seus amigos estão clamando por salvação, mas é necessário que você faça parte desse evangelho corporativo. O que é fazer parte do evangelho corporativo? É você sair do seu egoísmo, cara. É você sair dessa posição onde você, eu só vim buscar uma bênção para mim e eu ficando bem, tá tudo legal, tá tudo zen. Sem se interessar por aquilo que Deus está interessado para a sua vida. Sem perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Quando você acorda todos os dias pela manhã, qual que é a tua pergunta para Deus? Será que você pergunta para Ele, Deus, o que você quer que eu faça hoje? Ou você já sai mandando, Deus, hoje é assim, eu vou fazer assim, vou fazer assim, e se der eu faço o que o Senhor quer. Amém? Amém? Amém. O que vocês acham de nós orarmos hoje por isso? Eu queria que você fechasse os seus olhos.